Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Vocês conseguem me escutar bem? Boa noite, Vanusa. Boa noite, Nélia, Cíntia, Silvinha. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Helena, boa noite. Boa noite. Então eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Amanda, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, daqui de Jequié, Bahia. Na noite de hoje, me encontro realizando trabalho, para os nossos amigos da Confraternização Espírita de Jequié. Então, a nossa gratidão pelo convite e pela oportunidade do trabalho. Nesse momento, nós fechamos os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade dessa casa abençoada, que é a confraternização, pedindo a permissão desses irmãos trabalhadores tão abnegados para iniciarmos a palestra da noite, que possamos todos nós receber a assistência desses nossos amigos, desses nossos irmãos, para que o nosso trabalho transcorra com calma, com tranquilidade, com equilíbrio, que essas energias benfazejas possam chegar à casa de todos nós, dos nossos familiares, transmitindo o amor, a paz, o equilíbrio, o discernimento, para que possamos também, através da mensagem que aqui será proferida, encontrarmos soluções para as nossas dificuldades do dia a dia, para as questões que nos angustiam, e que possamos sair daqui um pouco mais leves, um pouco mais conscientes do que ao entrarmos. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, boa noite. O tema da nossa palestra de hoje se chama Felicidade Possível, né? Então, eu acho que esse tema é um tema que toca a todos nós, porque no fundo, essa é a busca de todo ser humano, a busca pela felicidade. Então, todos nós estamos nessa marcha, tentando, de alguma forma, descobrir, encontrá-la. Notem que é muito fácil a gente perceber a busca pela felicidade quando nós, por exemplo, nos encontramos em uma situação de adoecimento físico, né? Então, nós imaginamos, quando estamos doentes, que a felicidade é encontrar a cura para a nossa doença. Tá baixo, Lissandra? Veja se não é o seu áudio, ou então o pessoal vai me dando um retorno aí se está muito baixo. Alguns disseram que o áudio tá bom. Então, a gente imagina, diante de uma doença, que a felicidade é encontrar a cura, né? Já outras pessoas imaginam que a felicidade é encontrar um grande amor, ter um relacionamento e ser feliz nesse relacionamento. Outras pessoas imaginam que a felicidade se encontra na conquista de uma casa própria, né? Então, é fácil, quando a gente observa esses exemplos, né, a gente reconhecer a busca pela felicidade nesses movimentos. Mas é muito difícil quando a gente olha para uma pessoa que comete um crime e imaginar que nesse ato de cometer um crime, a pessoa também está buscando a felicidade. Então, quando alguém rouba, ou seja, toma para si algo que não lhe pertence sem autorização,
ela também está buscando a felicidade. Uma felicidade porque imagina que a posse daquele objeto, ainda que às custas, né, da perda do outro, seja o encontro com a felicidade. Existem pessoas que cometem crimes, que matam e ainda assim imaginam que nesse movimento, né, estão buscando a felicidade. Isso para nós parece horroroso, tenebroso, mas ainda assim há nesse movimento um entendimento de uma busca pela felicidade, ainda que a gente não consiga compreender muito bem esse movimento. Então, observem que são grupos de situações aparentemente diferentes, mas que em ambos, né, há a busca, há esse impulso pela conquista da felicidade. E aí, quando a gente vai para o dicionário, a gente encontra a seguinte definição do que seja felicidade, né? Aí o dicionário diz assim para a gente: a felicidade é a qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, contentamento e bem-estar. Então, a gente pega esse conceito, que é um conceito amplo e complexo, e desse conceito, a nossa mente extrai algumas pequenas palavras. Observem que eu li um conceito amplo, certo? Mas para a gente, o que fica desse conceito? Geralmente, palavras como satisfação e bem-estar. E com o que nós associamos essas palavras satisfação e bem-estar? Quando a gente pensa em satisfação e bem-estar, a gente associa isso com o quê? Geralmente, o nosso entendimento acerca do que sejam essas palavras está associado à ideia de ter prazer. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre a satisfação e o bem-estar foi associado ao prazer. E por que eu digo isso? Porque é importante que a gente compreenda que a nossa interpretação acerca da realidade, acerca das coisas que nos cercam e de nós mesmos, está associada ao lugar onde nós nos encontramos em um determinado momento da nossa vida, em um determinado momento da nossa existência. Então, se a gente for pensar nesse momento agora da civilização humana, né, no qual nós estamos vivendo aqui encarnados, essas palavras, né, satisfação, bem-estar, prazer, estão associadas a quê? Se não a posse de bens materiais. E não apenas de bens materiais, mas a posse também dos relacionamentos. Porque da mesma maneira que a gente tem se relacionado com os objetos, nós temos transferido isso para as nossas relações. Então, por exemplo, se nós nos frustramos com um relacionamento, dentro da nossa cultura, né, que é uma cultura que é extremamente consumista, nós imaginamos que a solução para isso seja a troca de um relacionamento. Então, eu preciso de um relacionamento novo. Eu descarto o anterior e eu me lanço num relacionamento novo. Isso tem a ver com a nossa cultura de consumo. Então, dentro desta cultura, né, na qual nós nos encontramos, a ideia da felicidade, a ideia do prazer, está associada à minha capacidade de adquirir coisas, de adquirir pessoas, né? Então, dentro dessa lógica, a vida passa a ser uma sucessão de acontecimentos prazerosos. Então, Amanda nasce dentro desse contexto e implícito a minha existência está a ideia de que eu nasci para ter prazer e para ter satisfação e assim obter a felicidade. E aí Amanda vai crescendo, se desenvolvendo com essas ideias ao seu redor e buscando a todo momento satisfação, prazer, imaginando que tudo isso é o que vai gerar um estado de felicidade em mim.
Então, é a mesma sensação, é o mesmo movimento, por exemplo, quando estamos apaixonados. Vocês já experimentaram isso? Essa sensação de estar apaixonado? Geralmente, os casais apaixonados relatam que não importa o que aconteça no mundo ao seu redor, né? Que eles se sentem felizes porque estão próximos ao ser, ao objeto amado. Então, essa ideia da felicidade associada ao prazer, né? E o prazer associado ao consumo é uma ideia desse momento, é uma ideia da contemporaneidade, né? Que é o momento histórico no qual nós nos encontramos. Mas nem sempre foi assim. Quando a gente recorre, por exemplo, à Grécia Antiga, antes mesmo de Cristo, nós vemos diversos filósofos abordando diversas perspectivas acerca do que é a felicidade. Então, quando a gente observa, por exemplo, Demócrito de Abdera, né, que viveu antes de Cristo, ele associava a ideia da felicidade a uma perda das ilusões e dos desejos, né? Então, para esse filósofo, a busca da felicidade se encontra na conquista da serenidade. E essa serenidade só é possível quando conseguimos renunciar aos nossos desejos, renunciar às nossas ilusões. Então, para esses pensadores nessa época, a felicidade era se nutrir daquilo que era belo, através de uma cultura que era uma cultura do espírito, né? Por conta disso é que esses pensadores eram metafísicos. Então, eles acreditavam nessa realidade para além da matéria e que nós precisávamos nos direcionar para a conquista de valores, da ética, do belo, e que a felicidade se encontrava nessas instâncias, que são instâncias superiores. Da mesma forma, Sócrates também tinha esse pensamento. Ele acreditava que nós precisávamos superar as paixões e nos direcionarmos à busca de uma conduta virtuosa, de uma conduta justa. Então, para ele, a felicidade está na justiça, está numa conduta reta, numa conduta linear. Linear a quê? Aos nossos entendimentos, né? Ser linear, ser coerente consigo mesmo, com a própria verdade, com aquilo que se acredita, né? Então, ele dizia, por exemplo, que os homens não eram as suas vestes, nem o seu invólucro, mas sim o seu espírito. E Platão, como o seu discípulo, também acreditava nisso. Ele acreditava que a felicidade era a busca da virtude e da justiça, né? Que assim como a função do olho é ver e do ouvido escutar, a função da alma é ser virtuosa e justa. Epicuro, por outro lado, apesar do que se popularizou ao seu respeito, Epicuro era um filósofo grego também do período helenista, então ele acreditava que a felicidade seria a impassibilidade diante dos desejos, ou seja, se libertar dos desejos e das necessidades. Então a felicidade se referia à conquista da sabedoria. Para ele, a felicidade era a conquista da sabedoria. Então, notem como esses conceitos referentes àquele período são conceitos diferentes, são entendimentos distintos daquilo que hoje nós compreendemos como felicidade. Então, o conceito de felicidade, a ideia de felicidade é cultural e tem a ver com o momento histórico no qual nós nos encontramos. Então, a gente pode pensar que existem efeitos desses conceitos, desses entendimentos sobre a felicidade no modo de vida das pessoas. Então, se nós vivemos em uma sociedade que é consumista e que acredita que a felicidade está na obtenção de coisas, na obtenção de pessoas, na obtenção do prazer, né? Então, isso tem efeitos
sobre a forma como nós vivemos, sobre a forma como nós nos comportamos e aquilo que nós buscamos como meta para as nossas vidas. Isso pode ser positivo ou não. E é essa avaliação que nós precisamos trazer para a realidade do nosso dia a dia para repensar se esse modelo no qual nós estamos inseridos faz de fato, a nossa felicidade, nos traz uma sensação de bem-estar e de consciência de satisfação, não é? É interessante pensarmos também que diante dessa ideia da busca pelo prazer, nós nascemos envolvidos nesse contexto, estamos sempre em busca, de algo que possa trazer a experiência da satisfação, a experiência da felicidade, só que inevitavelmente, em um determinado momento das nossas vidas, nós somos tomados por situações imprevistas, como, por exemplo, uma doença, um conflito de relacionamentos, a perda de um ente amado, uma crise financeira, a perda de um emprego. E diante dessas situações, nós que fomos condicionados a acreditar em um determinado modelo de felicidade, no qual as frustrações não se encontram inseridas, o que acontece conosco? Geralmente nós nos desesperamos, nós deprimimos, entramos em estado de ansiedade muito acentuado, Muitas pessoas que já têm uma fragilidade orgânica, que já têm uma situação orgânica, que lhe torna propenso a estados depressivos, por exemplo, diante de situações de muito sofrimento, chegam a pensar no suicídio, muitas chegam a se suicidar de fato, Mas tudo isso, observem que é dentro de uma cultura que nos fragiliza, porque nos leva a acreditar que a felicidade e a satisfação vêm de coisas, da obtenção de coisas, E geralmente as pessoas diante desses problemas da vida têm a ideia de que estão desprovidas, do apoio divino, que foram esquecidas por Deus e se revoltam, contra Deus, porque a experiência de dor, a experiência de sofrimento, a experiência de desamparo é muito profunda, Então isso significa que nós ainda nos encontramos enquanto civilização, enquanto cultura, em um estado de infância psicológica, Porque, tal qual crianças diante de um não, nós nos desesperamos e imaginamos que aquele episódio de dor e de sofrimento vai ser permanente. Porque assim como a criança, a gente só consegue enxergar aquele momento ali presente. Nós não desenvolvemos a capacidade de pensar numa perspectiva maior, numa perspectiva a longo prazo. A criança não é assim, A criança pensa na sua satisfação daquele momento, porque a realidade para ela é aquele momento. Ela ainda não tem maturidade, claro que a partir de uma determinada idade vai se adquirindo isso, mas ela ainda não tem uma maturidade psicológica para compreender a noção de que daqui a um determinado tempo, mais lá na frente, essa situação de frustração vai passar e ela vai poder ter novamente uma situação de paz, de equilíbrio, Então a criança é assim. E muitas vezes nós nos comportamos exatamente dessa forma. Mas o homem, ele está destinado à felicidade. E por que ele está destinado à felicidade? Porque a felicidade, a busca pela felicidade é um impulso natural do ser humano. Então, todo ser humano busca a felicidade. E o que significa essa busca pela felicidade? É a busca pela resolução dos problemas, é a busca pela resolução daquilo que nos aflige.
Então, quando nós nos encontramos diante do sofrimento, que nós nos rebelamos, que nós nos revoltamos, que nós brigamos com Deus, nos achamos injustiçados, nos achamos as piores pessoas do mundo, achamos que o mundo não tem mais jeito. Quando a gente chega num estado que a gente cansa de praguejar, que a gente cansa de fazer malcriação, que a gente cansa de dar muxoxo, né? Ou seja, quando a gente cansa de sofrer, a gente sai dessa posição de vítima da humanidade, né? De que o mundo é um lugar frio, cruel e que nada presta, que nada faz sentido. E aí a gente começa a olhar ao nosso redor e procurar respostas. Porque se todo o universo é regido por leis, se tudo que existe, tudo que funciona no mundo é regido por leis, não é possível que para nós seja diferente. Não é possível que para nós não existam leis que regem o nosso funcionamento e que sejam capazes de explicar os fenômenos que acontecem com o humano, inclusive o fenômeno do sofrimento. E aí, no Evangelho, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, existe um tema que é a felicidade não é deste mundo. E aí, muitas vezes, né, nós desavisados, né, a gente chega e se depara com esse tema, né, a felicidade não é deste mundo. Aí a gente já fica assim, não, vou fechar aqui esse evangelho, porque isso não serve para mim, isso não vai me trazer consolo, isso não vai me trazer conforto. Mas dentro dessa própria mensagem, a gente encontra algumas coisas que vão começando a sinalizar uma outra perspectiva para nós. E aí nessa mensagem diz assim, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições suficientes para a felicidade. Isso faz sentido para vocês? Quando a gente observa pessoas que são muito ricas, né? Será que junto com essa riqueza a gente não observa também estados de tristeza profunda, de depressão profunda, né? Quando essas pessoas perdem seus entes queridos, elas também não sofrem? Quando tem problemas de saúde, por mais que tenham dinheiro, é claro que isso favorece uma série de cuidados e de confortos de saúde, né? Mas elas também vão precisar se confrontar com a morte, com a dor, com a perda, né? Pessoas que são pessoas muito belas aos olhos da sociedade, será que essas pessoas também não se confrontam com a dor, né? Com o sofrimento? Inclusive, pessoas muito belas podem ter uma autoestima muito ruim, podem se sentir muito mal interiormente, né? Mal consigo mesmas, não acreditarem em si. Então, nem sempre essas características que são bem vistas aos olhos da nossa cultura, que no Evangelho a gente encontra como aos olhos do mundo, garantem verdadeiramente a felicidade. E aí a gente vai chegando à conclusão de que aqui na Terra nos parece que todo ser humano tem a sua cota de trabalho e de miséria, de sofrimentos e de expiações. E aí, diante disso, como nos diz o próprio Evangelho, é fácil da gente compreender que a Terra é um planeta de provas e expiações, como de fato é. Quando a gente olha a nossa realidade, quando a gente olha a nossa volta, a gente entende isso, né? Porque a gente vê que o sofrimento é a realidade desse momento que nós estamos experimentando, né, do nosso processo evolutivo. Então, essa mensagem, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não significa que a gente não deve buscar a felicidade. Porque os pessimistas vão ler essa mensagem e vão dizer assim, bom, se a felicidade não é desse mundo, então eu vou sentar aqui, vou cruzar meus braços e vou esperar a morte chegar, porque eu não vou ser feliz nunca. E isso não é verdade. Nós precisamos sim
nos lançarmos à busca da felicidade, porque inclusive essa busca é aquilo que nos caracteriza como seres humanos, né? É um ímpeto, não está no nosso controle racional, é um ímpeto do humano. A busca pela felicidade é um ímpeto, não é consciente. Nós podemos fazer um movimento consciente, devemos tornar esse movimento da busca pela felicidade consciente. Mas, independentemente disso, essa realização é uma realização do humano, né? Só que é importante que nós compreendamos que, neste momento, a felicidade que nós podemos experimentar é uma felicidade relativa. E que para experimentar essa felicidade relativa, nós precisamos aprender a lidar com as frustrações da vida. E aí a gente vai observando como todas as coisas vão se encontrando, vão se casando e vão fazendo sentido. Há alguns meses atrás, teve uma situação assim que ficou muito popular no Instagram. A gente via assim, mães fazendo um experimento com crianças, que era assim, deixava a criança assim com uma coisa de comer que a criança gostava muito e falava assim, olha, você não pode comer, você só pode comer quando a mamãe voltar. E aí deixava lá o celular filmando a criança, né? Aí você via a criança se contorcendo, a criança ia, lambia a comida, mas não comia, né? Ficava ali passando mal de vontade de comer, mas aguardando a mãe. Outras iam e comiam. Não sei se vocês chegaram a ver esses vídeos. Então, esse experimento, ele aconteceu de verdade, né? Foi resultado de uma pesquisa que foi feita por 80 anos. Foi um estudo longitudinal que foi realizado com crianças, né, em laboratório. E aí, o que acontecia? O cientista colocava lá essa criança dentro de uma sala espelhada, e aí ele dava algumas balas para a criança, e aí ele dizia assim, olha, você tem 2 balas aqui. Eu vou sair e se você não comer essas balas, quando eu voltar, você vai ganhar mais balas. Se você comer, você não vai ganhar bala nenhuma. E aí é interessante observar esse comportamento das crianças. E aí algumas faziam isso, umas levantavam, iam rodar pela sala, outras voltavam o rosto para a parede para não olhar para o bombom, né? Outras chegavam a comer, outras só lambiam, né, para passar à vontade. Mas é interessante observar essas reações. E aí é interessante que essas crianças foram acompanhadas por 80 anos, né? Primeiro por esse cientista, por esse pesquisador, e depois por sua filha, que deu seguimento à pesquisa. E aí foi observado que as crianças que foram capazes de controlar o seu impulso de comer a bala, no futuro, quando se tornaram adultas, eram adultos que experimentavam uma sensação de maior bem-estar com a vida. Então, eram pessoas que conseguiam viver melhor, enfrentar melhor os desafios da vida, tolerar mais as situações de frustração e, por conta disso, se sentiam mais pacificadas com a sua própria existência. Conseguiam ter relacionamentos interpessoais que eram mais saudáveis, sem esperar tanto dos outros, sem cobrar tanto das outras pessoas, aquilo que elas não podem oferecer. Então, essas pessoas relatavam ter maior qualidade de vida. Por conta disso, elas eram socialmente melhor inseridas e também apresentavam comportamentos de maior responsabilidade coletiva. Então, nesse ensejo, a gente retoma o conceito de felicidade que nós trabalhamos lá no início. Vocês lembram que eu falei um conceito super grande de felicidade e que desse conceito a gente só tirou algumas palavras, que foi satisfação e bem-estar, e que nós associamos isso ao prazer. Agora a gente vai voltar para esse conceito. Então vejam só, nesse conceito a gente diz assim, que a felicidade é um estado de consciência
plenamente satisfeita. É um estado de contentamento e de bem-estar. Observem como aqui o conceito começa a ficar mais amplo, porque aqui a gente começa a compreender que a felicidade é um estado de consciência. É a consciência que precisa estar satisfeita. Portanto, a depender do meu nível de consciência, do nível de compreensão que eu tenha sobre a realidade, isso pode me conferir um estado de maior ou de menor satisfação. Então, se a gente compreende a felicidade nessa lógica, a gente pode observar que a felicidade não está necessariamente associada à satisfação dos nossos sentidos, né? Ela não está necessariamente associada à satisfação através do prazer imediato, e sim na capacidade de suportar, por exemplo, uma frustração nesse momento agora, porque eu sei que algo maior, ou seja, uma satisfação maior, pode ser projetada para o futuro. Então, eu sou capaz de adiar um prazer agora, momentâneo, para que eu possa ter uma condição mais perene e mais permanente de prazer. Se eu sou capaz de suportar isso, de aprender a suportar isso, então eu me sinto mais equilibrada e eu experimento, inclusive, atravessando momentos de dor e de sofrimento com mais tranquilidade e com menos desespero. E aí, no capítulo 5 do Evangelho, voltando para ele, a gente encontra assim, ó. Por outro lado, a busca pela felicidade, o desejo de ser feliz é inerente à criatura humana, que intui a existência de melhores estados para si. Por isso, se lança na busca pela resolução dos problemas e de conflitos que a aturdem. Então, vocês lembram que eu dei um exemplo lá no início da situação de pessoas que buscam a felicidade na conquista da casa própria. Mas a gente também tem as pessoas que buscam a felicidade matando alguém. E é difícil, né, para a gente compreender que uma pessoa que mata o outro também está buscando a felicidade. Mas olha o que a gente encontra no Evangelho, que a pessoa busca a felicidade através da resolução dos conflitos que lhe perturbam. Então, a busca pela felicidade é resolver determinados conflitos para que se possa experimentar um bem-estar. Só que quando a nossa consciência ainda é uma consciência limitada, a gente imagina que resolver determinados conflitos seja matar o objeto do meu problema. Eu imagino que resolver um conflito seja roubar alguém, já que eu estou precisando do tênis que o outro tem e eu não tenho. Então, isso para mim resolve o meu problema. Se eu roubar, eu vou ter aquilo que me falta. Então, isso é a busca pela felicidade, né? É a conquista de algo, né? A partir da resolução de um problema que me gera um conflito. Notem novamente que tudo isso está associado ao que lá no conceito de felicidade a gente viu como um estado de consciência, de satisfação. Então, a depender de como seja o meu estado de consciência, eu vou interpretar algo como sendo satisfação ou não. Se nós formos investigar mais profundamente ainda, ou seja, se a gente for na raiz etimológica da palavra felicidade, a gente vai lá para o latim felix, que significa fecundo, fértil, produtivo. Do latim felicitas, né? Que é de um verbo grego chamado phio, que significa produzir, também associado à ideia de algo fecundo, de algo produtivo. Podemos ver também do latim alacritas, de alacer, que significa de ânimo leve, contente. Então, a princípio, essas palavras apontam todos para a ideia de uma procriação, de uma produção, né? Estão associados também à ideia de nascimento. Então, tudo isso, a produção, ser fecundo, ser produtivo, tudo isso está associado nesse conceito a uma ideia de entusiasmo, a uma ideia de
alegria. Então, notem como essa concepção, a nossa concepção de felicidade, vai sendo modificada. Porque nessa raiz etimológica, a gente vai entendendo que a felicidade pode estar situada em um outro lugar, que é o lugar do trabalho. E o que é o trabalho, se não um exercício de doação? Para que existe o trabalho? Todo trabalho, de alguma forma, ele é necessário porque ele contribui com o externo, ele contribui com o coletivo de alguma maneira, né? Então, quem exerce a profissão de pedreiro, o pedreiro é importante porque ele tem uma contribuição externa, ele constrói casas, ele constrói uma série de outras coisas que são importantes para as pessoas de modo geral. Então, essa ideia original, né, da matriz latina, da ideia da felicidade, está associada com esse conceito, que é um conceito de você ser produtivo e ser produtivo para o coletivo, em benefício do todo. Então, a gente pode, a partir disso, fazer uma analogia, por exemplo, com aquilo que acontece na natureza, né? A gente pode observar uma planta e observar que a função dessa planta é realizar a fotossíntese e que a partir disso ela distribui, já que ela é parte de uma cadeia alimentar, então ela distribui a energia que ela capta e transforma do sol para todos os outros animais que vão se alimentando a partir dela. Então essa é a função dela, né, dentro do todo. Esse é o trabalho da planta, então essa é a felicidade da planta, ser capaz de realizar a sua fotossíntese, de cumprir a sua função. Os animais, da mesma maneira, também têm uma função dentro do todo, né? Porque, afinal de contas, a gente viu que todo o universo é regido por leis. Essas leis garantem uma harmonia, ainda que muitas vezes a gente olhe e veja o caos, né? Mas à medida que a gente vai compreendendo cada vez mais as leis do universo, como o universo funciona a partir da ciência, das ciências naturais, a gente vai compreendendo o mundo, a gente vai entendendo que esse aparente caos, no fundo, tem uma ordem, existe uma lógica de funcionamento operando e que regulamenta todas as coisas que acontecem. Então, os animais também têm uma função. Mas vocês já pararam para pensar qual é a função do ser humano? Para que o ser humano serve? A gente sabe qual é a função da planta, qual é a função dos animais, mas qual é a função do ser humano? Essa é uma questão importante na busca da nossa felicidade, né? Porque ser feliz, como a gente viu na raiz etimológica, é poder trabalhar e contribuir com todo. Mas para isso a gente precisa saber qual é a nossa função no mundo. Para que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a função do ser humano? E cada pessoa na sua individualidade, né? Porque as plantas não têm uma individualidade, né? Todas elas têm a mesma função. Os animais, ainda que com as suas diferenças, todos cumprem com a sua função dentro dessa cadeia alimentar. Mas e o humano? Cada ser humano, ainda que membros dessa comunidade humana, cada ser humano tem uma experiência que precisa realizar nesse mundo. Será que você já descobriu qual é a sua? Será que nós já descobrimos qual é a experiência que nós precisamos realizar nessa vida, independentemente de acreditarmos em outras vidas ou não? Nessa vida, qual é a nossa função? Né? Nós estamos aqui para quê? Para realizar o quê? Então, ou seja, precisamos descobrir qual é o sentido da nossa existência e a que lugar nós estamos nos direcionando. Isso é a nossa função. Nós precisamos fazer essa descoberta, a descoberta da nossa função, para saber para onde nós estamos caminhando. Só que geralmente não é isso que acontece. A nossa civilização caminha muito perdida. A gente não sabe para que a gente está aqui. Então, o máximo que a gente consegue dizer é que a gente precisa ter prazer. Então, a gente não sabe qual é a nossa função na Terra, porque se a gente se confronta no dia a dia com dor, com sofrimento, com frustração,
né? Mesmo que a gente esteja em busca do prazer e da satisfação, mas a realidade da vida nos aponta outra coisa, então a gente fica perdido, né? Sem saber qual é o nosso caminho e para onde a gente deve se direcionar. É natural que nesse processo a nossa experiência seja uma experiência de angústia, de depressão, de ansiedade, de ausência de sentido da vida, de busca pela morte, porque o sofrimento é muito intenso. Se eu não sei qual é o sentido de passar por tudo isso, a vida perde o sentido para mim. Então, para que viver? Então, nós não estamos sendo capazes, enquanto civilização, de dar um sentido para as nossas existências, porque nós nos encontramos em um estado infantilizado da consciência. A gente permanece buscando sempre a satisfação provisória, e essas satisfações provisórias mais nos escravizam do que nos libertam. Porque se eu conquisto algo hoje, eu tenho prazer hoje, mas amanhã eu já estou infeliz de novo. E aí eu continuo procurando coisas e coisas que vão me aprisionando, me escravizando, sem nunca me fazer encontrar realmente a felicidade. E aí, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente compreende que a Terra é um educandário do espírito. Então, a Terra é uma escola que nos permite, através de todos os problemas e de todos os desafios que nós encontramos, né, conquistar o progresso moral, o progresso intelectual. Né? Então, na escola, por que a gente aprende? A gente aprende porque existe um desafio, que é uma situação que cognitivamente nós não havíamos experimentado anteriormente, e por conta disso, nós precisamos reestruturar as nossas faculdades mentais para que a gente possa aprender ou adquirir um novo aprendizado. E isso é desequilibrante, isso nos desorganiza, isso gera angústia. Aprender também gera angústia. Então, essa é a experiência que nós temos aqui na Terra. Aprendizados muitas vezes dolorosos, mas que nos tiram das nossas zonas de conforto e nos levam a uma compreensão que é uma compreensão mais elevada da vida. Então, se antes nós tínhamos um raciocínio limitado, a partir dessas experiências que a gente enfrenta porque a gente quer ser feliz, lembram que intuitivamente a gente sabe que a felicidade existe, então a gente vai em busca dessa realização. Então, invariavelmente, através desses ensinamentos que os espíritos nos trazem, a gente vai compreendendo que todos que aqui se encontram estão em dívida com as leis soberanas da vida. Vocês se recordam que a gente falou muito que o universo é regido por leis, que tudo que existe está submetido a essas leis, né? Então, se nós estamos experimentando sofrimentos, é porque nós ainda estamos em desacordo com essas leis. É difícil muitas vezes a gente ter esse entendimento, né? De que seres que estão aqui estejam em desacordo com as leis de funcionamento do universo. Mas o reajuste a essas leis, ou seja, funcionar, compreender como o universo funciona, compreender as leis do universo e se ajustar a essas leis, pode nos garantir essa experiência de satisfação e de bem-estar. O que significa isso, né? Estar em dívida com as leis da vida. Significa que nós não estamos sendo aquilo que nós fomos criados para ser. Então, se a planta foi criada para ser planta e fazer fotossíntese e ela faz a fotossíntese como ela tem que fazer, ela está em harmonia com as leis da vida. Se o animal foi criado para se reproduzir, para perpetuar a espécie, para servir de alimento para outros animais, ele está cumprindo com a função dele, então ele está em harmonia com as leis da vida. Agora, nós, seres humanos, fomos criados para quê? Se nem isso a gente sabe, como é que a gente pode se harmonizar com as leis se a gente não sabe para que a gente foi criado? Não é verdade? Então, o ser humano é muito mais complexo do que as plantas e dos animais. Por isso que é difícil para a gente saber, muitas vezes, o que a gente está fazendo aqui. Então, se a gente não sabe, é difícil compreender quais são os ajustes que nós precisamos fazer para poder viver melhor, né?
Então, nesse sentido, a felicidade se encontra no processo de descobrir qual é o sentido da própria vida, né? Para que a gente possa ir conquistando um processo de autorrealização, de individuação, como Jung se referia. Ou seja, é a busca pela coerência com aquilo que se é. Então, se nós entendemos que nós somos espíritos imortais, ou seja, eternos, e que estamos aqui para evoluir, que a matéria é um momento, que a matéria é apenas uma experiência, isso traz repercussões na esfera da nossa consciência e do nosso comportamento, nos apontando que todas as experiências que acontecem também são transitórias e passageiras, que precisamos atravessar essas experiências para adquirir habilidades e competências e assim progredirmos em direção à descoberta daquilo que nós verdadeiramente somos, né? Então, se fomos criados como nós trazemos essa ideia de que nós somos criados por um Deus que é amor, que é infinito, que é inteligente, né? E nós somos uma manifestação, ou seja, nós somos uma centelha divina, então nós também temos os atributos da divindade. E se temos esses atributos, nossa função, a nossa meta existencial é realizarmos na Terra esses atributos, que é aquilo que nos faz espelhar a divindade. Então, podemos observar os atributos de Deus e espelharmos esses atributos, buscarmos realizar em nós esses atributos. E isso é um trabalho difícil, extenuante. Por isso que nós temos diversas vidas, diversas encarnações para realizar essa meta. Então, Epíteto, que também é um filósofo, né? Ele dizia que a felicidade é um verbo. É o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Então, nossa vida é construída a cada momento e ela tem uma utilidade para nós, mas também tem uma utilidade para as pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, novamente, ele traz essa ideia de uma função coletiva, de um trabalho que nós realizamos em benefício do todo. Quanto mais nós estamos conectados com aquilo que nós verdadeiramente somos, mais experimentamos uma sensação de conexão ampla com tudo aquilo que nos cerca, com a natureza, com os animais, com os outros seres humanos. E quanto mais desconectados nós nos encontramos daquilo que somos, mais nos sentimos distantes da realidade que nos cerca. Então, dentro desses entendimentos, a gente pode concluir que a felicidade não é a ausência de desafios. Porque os problemas que vão nos acontecendo durante a vida têm um objetivo, que é o objetivo de despertar o ser, de convocar o ser à reflexão, à libertação das ilusões do prazer, dessa satisfação através de coisas ilusórias, né? Nos ensinando a encarar a transitoriedade do corpo diante da realidade de seres imortais que somos. Então, a vida é um convite a isso, para que percebamos que essa experiência que nós temos aqui é uma experiência transitória. Nós não podemos ou não devemos ficar tão presos a essa experiência, ainda que ela pareça extremamente verdadeira. É a mesma coisa quando a gente coloca aqueles óculos 3D. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Parece que aquilo é muito real. O nosso cérebro interpreta aquilo como muito real, né? Então, às vezes a gente toma um susto, né? Quando vem um monstro na tela, né? do óculos, a gente toma um susto, né? Por quê? Porque a gente imagina, o nosso cérebro interpreta, os nossos sentidos interpretam aquilo como uma realidade, quando na verdade não é. E é exatamente isso que nós experimentamos no processo encarnatório. Então, a gente lida com os fatos como se aquilo fosse uma realidade absoluta. E, na verdade, é algo transitório, é algo ilusório, é só uma experiência, uma simulação. Então, ninguém que passa por essa vida vai se encontrar imune às experiências de dor, às experiências
de sofrimento. Mas o que a gente precisa realmente é perceber que essa sede por prazer, essa ânsia pelo poder, se constituem como grandes obstáculos ao nosso processo de iluminação interior. Porque enquanto a gente está olhando para fora nessa busca ensandecida por esses aspectos, nós nos encontramos desconectados daquilo que nós verdadeiramente somos, da nossa realidade interior. E aí a gente fica muito preso nesse ciclo vicioso das paixões imediatistas. A mesma coisa quando o indivíduo se torna dependente de drogas, né? Então ele se torna escravo daquele objeto, imaginando que tem o controle sobre aquilo, quando na realidade é o objeto que lhe controla e não o contrário. E isso vai nos impedindo, né, de viver experiências que são experiências saudáveis. E o que são essas experiências saudáveis? Experiências de renúncia e de abnegação. Então, por exemplo, quando eu renuncio o prazer da droga, isso é uma experiência saudável. Quando eu consigo renunciar ao prazer de me jogar num pote de sorvete, não estou dizendo que não é para comer sorvete, coma o seu sorvete, mas não se jogue no pote de sorvete. Quando a gente consegue realizar essa experiência de renúncia a esse prazer exacerbado, isso é um momento saudável para nós. Né? A abnegação, quando, por exemplo, eu não acredito que eu preciso ter todos os méritos por um trabalho que foi um trabalho coletivo, quando eu consigo trabalhar e me doar para que o outro esteja bem, para que o outro esteja feliz, para que o outro saia de uma situação difícil e possa ir para uma situação melhor, isso é uma experiência saudável. Então, qualquer forma de apego diante dessa realidade que a gente está tentando construir nesse raciocínio, deve ser considerada prejudicial para o espírito, porque nós estamos aqui para nos descondicionarmos das nossas falsas necessidades, né? Que a modernidade vai nos impondo. Quem fala isso é a veneranda Joana de Ângeles. Então, a gente está aqui para se descondicionar, né? Desses condicionamentos, dessas ilusões. E a partir dessa ideia, a gente vai conseguindo visualizar o que é uma felicidade possível. Então, aquilo que hoje representa a finalidade existencial como a conquista da felicidade, que no nosso caso é a conquista de bens materiais, que é o consumo, assim que a gente adquire, perde o brilho e vai passando, vai deixando de ser importante com o passar do tempo. Então, é necessário que a gente aprenda a ser feliz com pequenas concessões que a vida vai nos oferecendo. São pequenos momentos em que a gente senta e contempla a vida e tem uma experiência de paz. Pequenos momentos em que a gente tem um encontro, que é um encontro muito valoroso com um amigo, e aquilo nos alimenta de alegria, nos faz sentir paz, nos faz sentir satisfação. Essa é uma pequena concessão que a vida nos oferece, para que nós possamos nos alimentar e novamente voltar para os nossos desafios mais revigorados, mais animados e interessados no nosso crescimento, que é a nossa meta. Então, a gente não pode, a partir dessa ideia e desse entendimento, acreditar que a nossa felicidade está em outras pessoas, que a nossa felicidade está em coisas perecíveis, porque se a gente acredita nisso, naturalmente a gente vai se confrontar com a decepção. Essa é a nossa realidade. A gente vai se decepcionar. Então, Jesus nos asseverou: meu reino não é deste mundo, né? Confirmando Eclesiastes quando afirma que a felicidade não é desse mundo. Então, o que significa isso, dizer que a felicidade não é desse mundo? Eu vou desistir de viver porque a felicidade não é desse mundo? Não. Significa que assim como a criança precisa aprender a aguardar e esperar uma satisfação, ou seja, não imaginar que a satisfação precisa ser agora, nós também podemos compreender que temos pequenos momentos de satisfação, mas que nós estamos construindo algo maior, uma satisfação maior, um estado de consciência de satisfação.
Vejam como o nosso conceito inicial começa a fazer muito mais sentido, né? É um estado de consciência de satisfação. Então, é necessário que a gente se apegue a essas ideias para que a gente possa fortalecer a nossa coragem, fortalecer a nossa fé e caminhar em direção ao futuro, caminhar em direção às nossas metas existenciais, compreendendo que os desafios da vida servem justamente para que o espírito possa desenvolver um verdadeiro estado de plena consciência, de satisfação e de bem-estar. E essa é a nossa felicidade possível nesse plano no qual nós nos encontramos. Então, eu espero que essa mensagem possa chegar a todos vocês, né, de uma forma especial, servindo de consolo e de ânimo para todos nós. Aproveitamos nesse momento de finalização para agradecer à espiritualidade que se fez presente durante todo esse trabalho, nos intuindo e nos orientando. Agradecendo novamente à Confraternização Espírita Jiquiéense pelo acolhimento e pela oportunidade de trabalho. Muita paz para todos nós e que assim seja. Boa noite a todos.